Saia daqui agora, mulher! Eu não sirvo pobres! Era fim de tarde em Campinas, aquele calor pesado que parece ficar preso dentro dos prédios. No Hospital das Clínicas, o ar-condicionado não dava conta. O corredor da emergência parecia um mundo à parte. Maçãs encostadas na parede, gente respirando com dificuldade, soro pingando devagar, o barulho insistente dos monitores misturado com choro contido e passos apressados. Numa dessas maçãs, quase escondida perto da porta do banheiro, estava a dona Sebastiana. 74 anos, pele escura marcada pelo sol de anos lavando roupa para fora, mãos rachadas de sabão e água fria. O lençol da maca mal cobria os pés inchados. Ela respirava curto, como quem sobe uma ladeira íngreme sem sair do lugar. A dor no peito vinha em ondas, apertando, queimando, irradiando para o braço esquerdo. Ao lado dela, ajeitando o travesseiro feito de uma toalha enrolada, estava Luciana, a filha enfermeira. Jaleco simples, olheiras profundas, crachá pendendo torto. O cabelo preso às pressas, alguns fios grudados na testa pelo suor. Ela olhava para a mãe e para o relógio, como se quisesse segurar o tempo com as duas mãos. "Mãe, aguenta firme, tá?", murmurou, aproximando a boca do ouvido da senhora. "Já vão te levar para a avaliação do especialista." Dona Sebastiana tentou sorrir, mas o sorriso virou uma careta. "Tá doendo, filha. Mas não precisa gastar dinheiro com remédio caro, não. Se eu tivesse tomado chá mais cedo, isso passava." Luciana fechou os olhos por um segundo. Ela sabia que não era chá, não era atraso de remédio. Era falta de táxi, de consulta, de exame que nunca dava vaga. Era a vida toda sendo adiada porque sempre tinha uma conta mais urgente do que a saúde. Na sala ao lado, o clima era outro. Poltrona de couro, ar gelado, livros em inglês alinhados com perfeição. Diplomas emoldurados ocupavam quase uma parede inteira. USP, Harvard, congressos internacionais. No centro, sentado numa cadeira giratória, estava o Dr. Renato Vieira. 51 anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação fina, relógio caro no pulso esquerdo. Ele segurava um tablet com resultados de exames. O rosto concentrado, quase frio. Ao lado dele, uma residente jovem tentava acompanhar o raciocínio, caneta na mão, bloco de notas aberto. "Então, doutor, a senhora do leito 23. Há de infarto. A filha é enfermeira daqui", arriscou a residente. Renato nem levantou os olhos. "Já vi os exames. Lesão grave em 3 artérias. Idade avançada, múltiplas comorbidades, chegou tarde", ele falava como quem descreve uma planilha. "Probabilidade de sucesso cirúrgico baixa. Ocupa centro cirúrgico por horas, equipe inteira, alto risco de óbito na mesa." A residente respirou fundo. "Mas ela ainda está consciente. A filha está pedindo uma avaliação. Eles não têm condição de pagar particular." Renato girou a cadeira, finalmente encarando a moça. "Você sabe quanto custa uma ponte de safena tripla em termos de recurso público?" perguntou, sem esperar resposta. "Medicina não é mágica, é cálculo. Eu tenho fila de gente que pode voltar a trabalhar, produzir, cuidar de família. Preciso escolher. E, sim, eu escolho." Ele assinou o papel com firmeza. "Cuidados paliativos. Analgésico. Conforto. Ela vai morrer de um jeito menos doloroso. É o máximo que se pode fazer com esse quadro." No corredor, Luciana viu Renato saindo da sala com um prontuário na mão. O coração dela acelerou mais do que qualquer monitor. "Doutor Renato", chamou, correndo até ele. "É sobre o caso da leito 23. É a minha mãe." Ele a olhou de cima a baixo, já reconhecendo o crachá. "Já avaliei. Doutor, por favor, minha mãe sempre foi forte. Lavou roupa para a família inteira, criou 7 filhos sozinha. Ela aguenta uma cirurgia, o senhor sabe." A voz dela tremia, mas não era de medo, era de amor. Renato suspirou, impaciente. "Enfermeira Luciana, eu entendo o apego emocional. Mas medicina não se baseia em história triste. Ela chegou tarde, está em mau estado, tem baixa chance de sucesso. Não vou desperdiçar 6 horas de centro cirúrgico em um prognóstico desfavorável." A palavra ficou suspensa no ar. Desperdiçar. Luciana sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em cima dela. "Desperdiçar, doutor? A vida dela é desperdício? É isso?" perguntou,
com os olhos marejados. Ele desviou o olhar, irritado. Não coloque palavras na minha boca. Eu trabalho com dados, não com emoção. Sua mãe negligenciou a própria saúde por anos. Agora chegou nesse ponto. A culpa não é minha. Luciana, sem perceber, caiu de joelhos no meio do corredor. Eu imploro, doutor, em nome de tudo que a gente faz aqui dentro, em nome de todas as vezes que eu virei noite cuidando dos seus pacientes, dá uma chance para minha mãe. O movimento chamou a atenção. Alguns enfermeiros pararam, um residente olhou de longe. O corredor inteiro pareceu prender a respiração. Renato franziu a testa. Aquilo, para ele, era um absurdo. Levante-se, Luciana, disse, a voz fria. Eu não aceito ser questionado por enfermeira. Minha decisão está tomada. Ele deu um passo para o lado, irritado. E, num gesto que ia além da grosseria comum, cuspiu no chão, perto dela, como quem rejeita não só o pedido, mas a ousadia de tê-lo feito. O som do cuspe atingindo o piso ressoou mais alto do que todos os monitores juntos. Lá no fundo do corredor, deitada na maca, Dona Sebastiana não ouviu as palavras, mas sentiu o clima mudar. O peito, que já doía, pareceu apertar ainda mais. Luciana permaneceu ajoelhada por alguns segundos, as lágrimas caindo silenciosas no chão próximo àquele ponto molhado. Depois, levantou devagar, enxugou o rosto com o dorso da mão, respirou fundo e voltou para junto da mãe. E aí, filha? Ele aceitou? Perguntou Dona Sebastiana, com o fio de voz que lhe restava. Luciana engoliu seco. A resposta veio curta, porque era tudo o que ela conseguia dizer. Ainda não, mãe, mas a gente não terminou de lutar. Ela segurou a mão enrugada da mãe, por dentro, algo começou a se quebrar. Não era apenas revolta. Era uma pergunta que ardia. Até onde pode ir o orgulho de um coração humano? O que ninguém ali imaginava é que aquele cuspe no corredor não tinha caído só no chão. Tinha subido ao céu como acusação. E o que viria depois mudaria tudo. Os dias no hospital se pareciam. Mas, quando alguém está sofrendo, cada hora tem peso de pedra. Para Renato, no entanto, aquele era apenas mais um plantão entre tantos. Ele caminhava pelos corredores com passo rápido, pastas nas mãos, a cabeça cheia de protocolos, artigos, estatísticas. Na sala de reunião, o clima era tenso. Uma tela projetava dados de atendimentos, leitos ocupados, custos. Sentados em volta da mesa, médicos, residentes, alguns chefes de setor. Renato se levantou, apontando para o gráfico. Senhores, se quisermos manter este hospital funcionando, precisamos otimizar recursos. Isso significa fazer escolhas duras. Não é crueldade, é racionalidade. Um residente levantou a mão, inseguro. O senhor está falando de priorizar pacientes? Renato assentiu. Sim. Pacientes com maior retorno social. Gente que ainda trabalha, que sustenta a família, que pode contribuir. Não faz sentido gastar milhões em casos sem perspectiva de reabilitação. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Na ponta da mesa, uma médica mais velha apertou os lábios. Doutor Renato, a gente não foi formado para isso. O senhor está dizendo, com outras palavras, que a vida de um idoso pobre vale menos. Ele não hesitou. O que estou dizendo é que, em um sistema com recursos limitados, escolher já é uma forma de justiça. Fingir que todo mundo tem a mesma prioridade é hipocrisia. E eu não trabalho com fantasia. A frase caiu como pedra. Alguns concordaram em silêncio, outros se remexeram desconfortáveis. Do lado de fora daquela sala refrigerada, o corredor seguia quente, apertado e humano demais para caber em qualquer gráfico. Na enfermaria, Luciana trocava o lençol de uma senhora diabética enquanto olhava de relance para o leito da mãe. Dona Sebastiana respirava mais devagar agora. Às vezes, fechava os olhos como quem tenta fugir da própria dor. Mãe, quer água? Perguntou, ajeitando o canudo no copo plástico. Quero rezar, filha, respondeu a velha, com meio sorriso cansado. Mas reza você. Tô sem força até para falar com Deus. Luciana segurou o terço que sempre deixava no bolso do jaleco. As contas, gastas de tanto passar entre os dedos, pareciam mais lisas que antes. Ela começou a recitar baixinho, enquanto arrumava travesseiro, conferia soro, ajeitava lençol. Ave Maria, cheia de graça. Uma colega de trabalho passou ao lado, sussurrando. Lu, você viu? Ele recusou outro caso hoje.
O operário da construção, o do problema na válvula. Disse que fumou a vida toda, que agora aguente. Luciana sentiu o estômago embrulhar. Outro? Perguntou, quase num sopro. Morreu de manhã, sozinho, coitado. A família nem chegou a tempo, respondeu a colega, com o olhar perdido. Às vezes eu penso se Deus olha para isso aqui, viu? Luciana apertou as contas do terço com mais força. A dor não era mais só por sua mãe. Era por cada leito que ela via esvaziar antes da hora. Enquanto isso, Renato dava plantão no centro cirúrgico em outro andar. No quadro, uma lista de nomes, idades, diagnósticos. Ele passou o dedo pelo sobrenome de um adolescente. Esse de 16, miocardite. Histórico de uso de drogas, murmurou. O anestesista ao lado comentou. A família está lá fora, desesperada. Disseram que foi influência ruim da comunidade, que o menino é bom. Renato cruzou os braços. Miocardite em usuário de droga. Não vou arriscar uma equipe inteira em alguém que destrói o próprio corpo. Vamos estabilizar no clínico. Se reagir, reagiu. Mas, doutor, decisão tomada, cortou ele, seco. Lá fora, a mãe do garoto andava de um lado para outro, rosário na mão, os olhos vermelhos de chorar. Diferente de Luciana, ela não tinha crachá, não conhecia ninguém por nome. Só sabia dizer uma frase, repetida para cada jaleco que passava. Por favor, doutor, salva meu filho. Ele só errou de caminho, ainda dá tempo. Ninguém tinha tempo de parar para ouvir. No refeitório, entre uma garfada e outra, as conversas corriam. Ouvi dizer que uma residente tentou se matar semana passada, comentou um técnico de enfermagem. Aquela que ele humilhou na frente da turma toda? Respondeu o outro. Dizem que ele chamou a menina de incompetente, burra, que não merecia vestir jaleco branco. E ninguém faz nada. Um silêncio pesado tomou a mesa. A resposta todos sabiam, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta: ele tem poder. À noite, na pequena capela do hospital, a imagem de Nossa Senhora da Saúde ficava ali, firme, no mesmo lugar de sempre. Um manto azul claro, mãos juntas, o olhar manso voltado para quem quisesse parar e olhar de volta. Ao pé dela, velas consumiam suas últimas horas de luz, deixando no ar aquele cheiro de cera e fé antiga. Luciana passou rápido pela porta, com pressa de voltar para o plantão, mas algo a fez dar 2 passos para trás. Ela olhou para a imagem apenas por um segundo. Não entrou, não ajoelhou, não rezou em voz alta. Mas, por dentro, uma frase escapou como suspiro. Mãe do céu, vê o que estão fazendo aqui dentro. E seguiu seu caminho. Na sala de Renato, naquela mesma noite, ele digitava furiosamente no computador. Escrevia um artigo sobre eficiência em tempos de colapso do sistema de saúde. Nas referências, números, gráficos, comparações com outros países. Ao final, uma frase. Em momentos de escassez, ousar selecionar é ato de coragem, não de crueldade. Ele leu em voz alta, satisfeito. No andar de baixo, Luciana checava sinais vitais, regulava a bomba de infusão, dava banho em paciente acamado. Entre uma tarefa e outra, olhava para o rosto enrugado da mãe, que, mesmo quase sem forças, ainda conseguia perguntar. Filha, você já comeu hoje? Luciana sorriu de canto. Tô bem, mãe. Só me responde uma coisa. A voz dela falhou. A senhora tá com raiva do doutor? Dona Sebastiana demorou para responder. A respiração vinha pesada, arrastada. Filha, raiva pesa demais para quem já tá com o coração fraco, murmurou. Ele deve estar doente por dentro também. Reza por ele. Luciana ficou em silêncio. Aquele pedido parecia absurdo. Rezar por quem estava, na prática, empurrando a mãe para a morte. Mas aquelas palavras simples começaram a ficar rodando dentro dela como uma frase que não quer ir embora. Do lado de fora, lá longe daquele prédio, o céu de Campinas estava limpo, estrelado. Parecia mudo. Aqui embaixo, cada um carregava sua dor. Mas, sem que ninguém visse, uma vela na capela queimava um pouco mais intensa. Um perfume leve de flor, sem explicação lógica, começou a se misturar ao cheiro antigo de madeira. Era como se, antes de qualquer resposta, o céu apenas estivesse ouvindo. 3 dias se passaram desde o cuspe no corredor. Dona Sebastiana continuava no leito 23, entre a vida e a morte, como uma planta que insiste em não secar mesmo sem água. O corpo dela parecia menor a cada manhã.
A pele, mais fina. Os olhos, mais fundos. Mas o coração, teimoso, continuava batendo. Luciana não dormia mais direito. Trabalhava 12 horas, sentava na cadeira ao lado da mãe por mais 6, cochilava ali mesmo, acordava sobressaltada sempre que o monitor apitava. Os colegas perguntavam se ela não queria tirar licença, mas ela sacudia a cabeça. Se eu sair daqui, quem vai cuidar dela? Respondia, como se a presença dela fosse a única coisa impedindo que a mãe desistisse. Numa dessas noites, enquanto ajustava o lençol, Luciana ouviu a mãe murmurar alguma coisa. Aproximou o ouvido. Tá doendo muito. Mãe? Não é a dor do corpo, filha. Dona Sebastiana abriu os olhos devagar. É a dor de saber que tem gente aqui que vale menos que outra. Eu sempre achei que hospital era lugar de Deus. Mas parece que Deus não entra em todo canto. Aquelas palavras cortaram Luciana como bisturi. Ela segurou a mão da mãe, apertou forte, mas não sabia o que responder. No andar de cima, Renato terminava mais uma cirurgia. Caso simples, paciente jovem, empresário com plano de saúde particular. A operação durou 2 horas, correu perfeitamente. Quando saiu do centro cirúrgico, a família esperava na porta, aliviada, agradecendo como se ele fosse milagre ambulante. Obrigado, doutor. O senhor salvou meu marido, disse a esposa, segurando as mãos dele. Renato sorriu educadamente, aceitou o agradecimento e seguiu pelo corredor ainda vestindo os scrubs verde. Ele se sentia bem, competente, útil. Aquele era o tipo de caso que fazia sentido. Paciente com condições, prognóstico favorável, família estruturada. Assim a medicina funciona, pensou ele. Mas ao virar a esquina, passou em frente à enfermaria onde Dona Sebastiana estava. Não olhou para dentro. Não precisava. Sabia que ela ainda estava lá, ocupando o leito, consumindo morfina, gerando custo. Para ele, aquilo era apenas má gestão que alguém da administração deveria ter resolvido. Numa tarde daquela mesma semana, Renato foi convidado para dar palestra em congresso regional sobre gestão de recursos em saúde pública. O auditório estava cheio. Médicos, gestores, estudantes. Ele subiu ao palco com segurança, ajustou o microfone, abriu a apresentação. Senhoras e senhores, vou falar sobre algo que poucos têm coragem de discutir abertamente. A necessidade de priorização racional em ambientes de recursos escassos. Começou, com voz firme. Não podemos continuar fingindo que todos os casos têm o mesmo valor estratégico para o sistema de saúde. Slides apareciam na tela, gráficos de custo-benefício, taxas de sobrevida, anos de vida ajustados por qualidade. Tudo muito técnico, muito limpo, muito científico. Um paciente de 25 anos com trauma ortopédico tem potencial de retorno produtivo de 40 anos. Um paciente de 75 com múltiplas comorbidades tem, na melhor das hipóteses, 5 anos de sobrevida limitada. Ele apontava para os números como quem ensina matemática. Investir os mesmos recursos em ambos não é ético. É desperdício. Alguns na plateia sentiram. Outros franziam a testa, incômodos. Um médico mais velho levantou a mão. Doutor Renato, o senhor não acha que isso entra em conflito direto com o juramento que fizemos? Todos têm direito à saúde, não? Renato sorriu, quase condescendente. Direito à saúde não significa direito a qualquer procedimento, independente de custo e resultado. Significa acesso adequado ao que é possível e racional. Romantizar medicina é perigoso. A resposta foi aplaudida por metade da sala. A outra metade ficou em silêncio. De volta ao hospital, Luciana estava no refeitório quando ouviu um grupo de residentes comentando sobre a palestra. Um deles lia trechos no celular, em tom de deboche. Olha isso aqui, priorização baseada em retorno social. O cara tá falando sério. Gente. Outro residente, mais novo, respondeu baixo. Mas ele tem ponto. A gente vê cada caso aqui que... Que o quê? Cortou Luciana, entrando na conversa sem cerimônia. Que não vale salvar. É isso que você ia dizer? O rapaz engoliu seco. Não, eu só. Minha mãe tá ali, morrendo, porque ele decidiu que ela não vale 6 horas de centro cirúrgico. A voz de Luciana tremia, mas não de medo, de raiva contida. E sabe por quê? Porque ela é pobre. Porque chegou tarde. Porque lavou roupa a vida toda em vez de trabalhar em escritório. Silêncio pesado tomou a mesa. A gente escolhe essa profissão para salvar, não para selecionar, continuou Luciana, os olhos marejados.
Se virou estatística, a gente perdeu tudo. Ela saiu antes que alguém pudesse responder. No corredor, parou, encostou na parede, respirou fundo 3 vezes. Precisava voltar para o leito da mãe. Precisava manter a cabeça no lugar. Mas, por dentro, algo estava se partindo. Naquela noite, Renato foi para casa. Apartamento amplo, mobília moderna, silêncio absoluto. Ele preparou um café, sentou no sofá de couro, ligou a TV. Noticiário falava sobre fila de espera no SUS, pacientes morrendo sem atendimento, hospitais lotados. Ele desligou, irritado. Populismo, pensou. Ninguém quer discutir solução real. Tomou o café em silêncio, olhando para a parede onde estavam emoldurados seus diplomas. Harvard brilhava especialmente sob a luz amarela do abajur. Ele se lembrava do esforço, das noites viradas, do orgulho de ser aceito. Eu mereço estar aqui, murmurou para si mesmo. Mas, ao virar para ir dormir, sentiu algo estranho. Um leve desconforto no peito, quase imperceptível. Provavelmente só cansaço. Ignorou. De volta ao hospital, Luciana entrou na capela pela primeira vez em dias. Não era mais só um suspiro na porta. Era necessidade. Ela entrou, fechou a porta devagar, ajoelhou no banco de madeira. A imagem de Nossa Senhora da Saúde estava ali, iluminada apenas pela vela perpétua. Luciana não conseguiu falar de imediato. Ficou ali, de joelhos, olhando para aquele rosto sereno de gesso pintado. Então, finalmente, as palavras saíram. Eu não sei mais o que fazer, mãe, murmurou, a voz embargada. Minha mãe tá morrendo não porque tem que morrer, mas porque alguém decidiu que ela não merece viver. E eu não consigo aceitar isso. Não consigo. Ela limpou as lágrimas com a manga do jaleco. A senhora foi mãe também. A senhora sabe o que é ver alguém que a gente ama ser tratado como nada. Como peso. Como desperdício. A palavra saiu com veneno. E o pior é que minha mãe, mesmo assim, me pediu para rezar por ele. Por ele. Pelo homem que cuspiu quando eu pedi ajuda. Luciana respirou fundo, tentando se acalmar. Eu queria ter a fé dela. Queria conseguir perdoar. Mas tá difícil demais. Mãe, tá doendo demais. O silêncio da capela pareceu abraçá-la. A vela tremulou por um instante, como se alguém tivesse passado perto, mas não havia ninguém. Um perfume suave de lírio, impossível naquele espaço fechado, começou a se espalhar devagar. Luciana levantou o rosto, estranhando. Olhou ao redor. Nada. Apenas a imagem, imóvel, com aquele olhar manso. Mas, de alguma forma, ela sentiu que não estava mais sozinha. E aquela sensação, inexplicável, trouxe um alívio pequeno, mas real. Ela ficou ali mais alguns minutos, em silêncio. Depois, levantou, fez o sinal da cruz, e saiu. Quando fechou a porta atrás de si, não viu, mas a chama da vela queimou um pouco mais intensa. E a sombra da imagem, projetada na parede, pareceu se inclinar levemente para a frente. Como se alguém estivesse se preparando para agir. Passou-se mais uma semana. Dona Sebastiana entrou no 13º dia de internação. O corpo dela já não respondia como antes. As enfermeiras cochichavam entre si. Ela tá segurando porque a filha tá aqui. No dia que a Luciana desistir, ela vai também. Mas Luciana não desistia. E Dona Sebastiana, apesar de tudo, também não. Era madrugada de sábado para domingo quando Luciana teve um plantão particularmente pesado. 3 paradas cardíacas, 2 mortes, uma criança entubada. Quando finalmente conseguiu uma pausa, às 3 da manhã, sentou no chão do vestiário e chorou. Chorou por tudo. Pela mãe, pelos pacientes que não conseguiu salvar, por aquele hospital que parecia moer gente. Depois de lavar o rosto, saiu para caminhar pelos corredores vazios. Seus passos ecoavam no silêncio. Ela não planejava ir até a capela, mas, sem perceber, foi parar ali. A porta estava entreaberta. A luz da vela perpétua piscava lá dentro, fraca, quase apagando. Luciana entrou. Ajoelhou novamente no mesmo banco de madeira, já marcado pelos joelhos de tantos que vieram antes dela. Desta vez, não segurou nada. Não tinha terço nas mãos, não tinha lenço, não tinha nada além do cansaço. Mãe, começou, com voz rouca. Eu tô no limite. Não aguento mais ver minha mãe definhar sabendo que existe cirurgia que pode salvá-la.
Não aguento mais ver esse homem andando por aí como se nada tivesse acontecido. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. Eu sei que a senhora ensinou a gente a perdoar. Eu sei que minha mãe me pediu para rezar por ele. Mas, mãe do céu, eu não consigo. A voz dela quebrou. Eu queria conseguir, mas toda vez que vejo aquele jaleco branco dele passando no corredor, eu lembro do cuspe. Lembro do desprezo. Lembro de como ele olhou para minha mãe como se ela fosse... nada. As lágrimas desciam sem parar. E sabe o que dói mais? É que ele não fez isso só com ela. Fez com o operário que morreu sozinho. Fez com o menino de 16 anos que ficou com sequela. Fez com a residente que tentou se matar. Quantas pessoas ele ainda vai destruir antes de alguém parar ele? Luciana levantou o rosto, encarando a imagem de Nossa Senhora. Se a senhora não fizer nada, se o céu não fizer nada, então eu não sei mais em que acreditar, disse, com uma sinceridade dolorida. Porque a gente reza, a gente trabalha, a gente cuida. E, no final, quem manda é quem tem poder, diploma, dinheiro. Onde está Deus nisso tudo? O silêncio que se seguiu foi denso. Luciana ficou ali, esperando não sabia bem o que. Uma resposta. Um sinal. Talvez apenas o alívio de ter dito em voz alta o que estava preso dentro dela há tanto tempo. Então, devagar, ela começou a rezar. Não um terço completo, não uma oração decorada. Apenas palavras soltas, vindas do fundo do peito. Se é para minha mãe ir embora, se é a vontade do Senhor, então que ela vá em paz, murmurou. Mas que isso não seja em vão, mãe. Que a dor dela sirva para alguma coisa. Que o sacrifício dela abra os olhos de alguém. Nem que seja só dele. Só desse médico orgulhoso que esqueceu que a gente não salva corpo, salva gente. Ela juntou as mãos, apertando uma contra a outra. Usa essa dor, mãe. Usa o sofrimento dela. Porque eu sei que a senhora também viu seu filho morrer. Também ficou ali, impotente, vendo a injustiça acontecer. E sei que, mesmo assim, a senhora não desistiu de acreditar que o amor vence. Então me ajuda a acreditar também. Me ajuda a não perder a fé. A vela, que estava quase apagada, de repente queimou mais forte. Luciana percebeu, estranhando. Olhou ao redor. Nada tinha mudado, mas o ar parecia diferente. Mais leve. Mais vivo. Ela ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio. Não ouviu vozes, não viu luzes, não sentiu nenhum arrepio sobrenatural. Mas, quando se levantou para sair, havia uma paz estranha no peito. Como se alguém tivesse colocado a mão sobre sua cabeça e dito, sem palavras, eu ouvi. Luciana saiu da capela e voltou para o leito da mãe. Dona Sebastiana dormia, a respiração irregular, mas ainda presente. Luciana ajeitou o lençol, ajustou o travesseiro, beijou a testa enrugada. A gente vai ficar bem, mãe, sussurrou. De um jeito ou de outro, a gente vai ficar bem. E, pela primeira vez em dias, conseguiu dormir um pouco, sentada naquela cadeira desconfortável ao lado do leito. Enquanto isso, naquela mesma madrugada, no apartamento silencioso do outro lado da cidade, Renato acordou de repente. Estava suando frio. Tinha sonhado com algo que não conseguia lembrar direito, mas a sensação ficou. Mãos segurando as dele, alguém olhando dentro dos seus olhos, uma voz perguntando por quê. Ele levantou, foi até a cozinha, bebeu água. Olhou o relógio, 13h15 da manhã. Tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Ficou sentado no sofá, no escuro, com uma sensação estranha de que algo estava prestes a mudar. Mas não sabia o quê. E não sabia que, naquele exato momento, no céu, uma mãe acabará de ouvir o clamor de outra mãe. E que, quando o céu decide agir, nada permanece como era. Domingo amanheceu diferente no Hospital das Clínicas. Não era nada que pudesse ser explicado. Não houve mudança no clima, não houve anúncio, não houve nada de extraordinário na rotina. Mas quem prestava atenção sentia. O ar estava mais denso, como se algo invisível tivesse entrado pelos corredores e estivesse esperando o momento certo. Luciana acordou na cadeira ao lado da mãe com o pescoço doendo. Olhou para o relógio, 6h30 da manhã. O plantão dela tinha acabado, mas ela não queria sair. Dona Sebastiana estava dormindo, o peito subindo e descendo devagar, com esforço. Bom dia, mãe, murmurou Luciana, passando a mão no braço da senhora. Dona Sebastiana abriu os olhos lentamente. Olhou para a filha com um olhar que parecia mais lúcido do que nos últimos dias. Sonhei com uma mulher, filha, disse, com voz fraca mas clara.
Ela tava de azul. Disse que eu não vou embora ainda. Disse que tem uma coisa que precisa acontecer antes. Luciana sentiu um arrepio. Que mulher, mãe? Não sei, mas parecia com aquela santa da capela. A que você sempre reza. Luciana não soube o que responder. Ficou apenas segurando a mão da mãe, em silêncio. Do outro lado do hospital, Renato chegou para o plantão com o café na mão e o rosto cansado. Ele não tinha dormido bem. O sonho da madrugada ainda o incomodava, mesmo sem lembrar os detalhes. Entrou no elevador, apertou o botão do 5º andar, ajeitou o jaleco. Quando as portas abriram, ele saiu e começou a caminhar pelo corredor. Mas, ao passar em frente à capela, algo fez parar. Não foi um pensamento consciente. Foi quase um impulso. Ele olhou para a porta entreaberta, hesitou e seguiu em frente. Mas a sensação de que deveria ter entrado ficou grudada nele como algo pegajoso que não sai da pele. No centro cirúrgico, a equipe se preparava para um procedimento de emergência. Um homem de 42 anos, acidente de moto, politrauma. Renato entrou, lavou as mãos, colocou as luvas, assumiu a posição. A cirurgia começou. Tudo corria normalmente até que, no meio do procedimento, Renato sentiu uma tontura. Leve, mas presente. Piscou algumas vezes, respirou fundo, continuou. A equipe não percebeu nada. Doutor, está tudo bem? Perguntou a instrumentadora, estranhando a pausa. Estou, respondeu ele, seco. Continua. Mas por dentro, algo estava diferente. As mãos dele, sempre firmes, pareciam tremer levemente. Não o suficiente para comprometer o procedimento, mas o suficiente para ele perceber. E Renato Vieira nunca tremia. A cirurgia terminou bem. O paciente foi levado para a recuperação. Renato saiu do centro cirúrgico, tirou as luvas, lavou o rosto. Olhou-se no espelho. Estava pálido. Preciso dormir melhor, pensou. Mas não era só cansaço. Era algo mais profundo, indefinível. Como se o chão debaixo dos pés dele estivesse começando a amolecer. No refeitório, a conversa entre os funcionários girava em torno de um assunto estranho: a capela. 3 pessoas diferentes comentaram que tinham sentido algo diferente lá dentro nas últimas horas. Uma técnica de enfermagem disse que a imagem de Nossa Senhora parecia mais viva. Um segurança jurou que viu a vela apagar e acender sozinha durante a madrugada. É impressão, disse alguém, rindo. Cansaço faz a gente ver coisa. Mas ninguém ria muito. Porque, no fundo, cada um sentia que o hospital inteiro estava segurando a respiração. Luciana passou o dia ao lado da mãe, como sempre. Dona Sebastiana falava pouco, mas parecia em paz. Às vezes, sorria sozinha, como se ouvisse algo que ninguém mais ouvia. Mãe, o que foi? Perguntava Luciana. Nada, filha. Só lembrei de uma música antiga que sua avó cantava. Mas não era isso. Luciana sabia. A mãe estava diferente. Menos assustada. Menos pesada. Como se tivesse feito as pazes com algo. À tarde, Renato estava em seu consultório revisando prontuários quando recebeu uma ligação. Era a administração do hospital, pedindo uma reunião urgente sobre o uso de recursos. Ele aceitou, desligou, e ficou olhando para a tela do computador sem ver nada. Aquele desconforto no peito voltou. Mais forte desta vez. Ele colocou a mão sobre o coração, esperou passar. Passou. Mas deixou um rastro de inquietação. Ele levantou, foi até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Campinas fervilhava de vida. Carros, pessoas, movimento. E ali dentro, naquele prédio de concreto, centenas de vidas pendiam entre salvação e perda. E ele, Renato Vieira, tinha poder sobre muitas delas. Pela primeira vez em anos, aquele pensamento não o encheu de orgulho. Encheu de um peso estranho. Ele virou-se, pegou o jaleco, saiu do consultório. Caminhou sem rumo pelos corredores, algo que nunca fazia. Passou pela enfermaria onde Dona Sebastiana estava. Não entrou. Mas, por uma fração de segundo, olhou para dentro. E viu Luciana, de costas, ajeitando o travesseiro da mãe. E, sem saber porquê, sentiu uma pontada no peito que não era física. À noite, quando o hospital ficou mais silencioso, Renato terminou seus últimos atendimentos e foi embora. Mas antes de sair, parou em frente à capela. A porta estava fechada. Ele ficou ali, parado, olhando. Não entrou.
mas também não conseguiu simplesmente ignorar. Algo dentro dele dizia: entra. Ele sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. Estou cansado demais, pensou. E foi embora. Mas quando chegou em casa, não conseguiu relaxar. Sentou no sofá, tentou ler, tentou assistir algo, tentou dormir. Nada funcionava. A sensação de que algo estava errado, ou prestes a acontecer, não o deixava em paz. Às 2 da manhã, ele ainda estava acordado, olhando para o teto, pensando em coisas que nunca pensava. Quantos pacientes ele tinha recusado? Quantos poderiam ter sido salvos? Por que aquela lavadeira ainda estava viva, desafiando todas as suas previsões? E, pela primeira vez, uma pergunta que nunca se permitiu fazer: e se eu estiver errado? Ele virou de lado, fechou os olhos com força. Mas o sono não veio. E lá no hospital, na capela silenciosa, a vela perpétua queimava mais forte do que nunca. A imagem de Nossa Senhora da Saúde permanecia imóvel, serena, paciente. Mas, de alguma forma, parecia estar esperando. Esperando o momento certo. Porque quando o céu decide intervir, faz isso no tempo certo. Não no tempo dos homens. E aquela noite, sem que ninguém soubesse, era a última noite do Dr. Renato Vieira como ele era. Amanhã, tudo mudaria. Segunda-feira, 4:30 da madrugada. Renato desistiu de tentar dormir. Levantou, tomou banho, vestiu-se e saiu de casa 1 hora antes do normal. O hospital ficava a 20 minutos de carro, mas ele dirigiu devagar, como se estivesse adiando algo. Quando chegou, o estacionamento estava quase vazio. Apenas alguns carros de plantonistas. Ele entrou pelo saguão deserto, passou pela recepção, subiu de elevador. O corredor do 5º andar estava em silêncio, iluminado apenas pela luz fria dos postes de emergência. Renato caminhou até seu consultório. Abriu a porta, acendeu a luz, colocou a pasta sobre a mesa. Sentou-se na cadeira de couro, ligou o computador. Mas não conseguia se concentrar. Aquela inquietação que começara no dia anterior agora era quase insuportável. Ele levantou, foi até o pequeno banheiro do consultório, lavou o rosto com água fria. Olhou-se no espelho. Viu um homem de 51 anos, cabelos grisalhos, olheiras profundas. Um homem bem-sucedido. Um homem respeitado. Um homem. Ele não terminou o pensamento. Voltou para a sala, sentou novamente, tentou revisar prontuários. Foi quando ouviu batidas na porta. Leves, quase tímidas. Estranhou. Aquela hora, ninguém o procurava. Entre, disse, sem levantar os olhos da tela. A porta se abriu devagar. Renato olhou para cima e viu uma mulher idosa. Ela estava vestida com uma camisola hospitalar surrada, pés descalços, uma bolsa de soro improvisada num suporte de madeira velho. O rosto era marcado por sofrimento, rugas profundas, pele escura. Os olhos, no entanto, eram surpreendentemente claros e firmes. Renato franziu a testa, irritado. Como a senhora chegou aqui? Pacientes não podem circular sozinhos à noite. Levantou-se, já pegando o telefone para chamar segurança. Volte para seu leito agora. A mulher não se moveu. Apenas olhou com uma calma desconcertante. Vim oferecer ajuda, doutor, disse ela, com voz suave mas clara. Sei que está perdido. Posso mostrar o caminho de volta. Renato parou, boquiaberto. Aquela presunção, uma paciente ignorante oferecendo ajuda a ele, médico formado em Harvard, era tão absurda que chegava a ser ofensiva. Ajuda? Repetiu ele, com desdém. A senhora está delirando. Deve estar com febre, desorientada. Saia daqui agora antes que eu chame alguém para levá-la à força. A mulher deu um passo para dentro do consultório. Dr. Renato Vieira, 51 anos, formado pela USP, especialização em Harvard, 347 cirurgias bem-sucedidas e 43 pacientes recusados nos últimos 2 anos. Ela falou cada palavra com uma precisão impossível. Você sabe os nomes deles? Renato sentiu o sangue gelar. Como você? Dona Sebastiana. Senhor Joaquim, o operário. Lucas, o adolescente. Doutora. Fernanda, a residente. Continuou a mulher, sem parar. Cada nome, cada rosto, cada súplica ignorada. Você lembra de todos? Renato recuou um passo. O coração acelerou. Aquilo não fazia sentido. Quem te mandou aqui? Quem te contou essas coisas? Perguntou,
tentando manter a voz firme. A mulher sorriu tristemente. Ninguém precisou me contar, filho. Eu estava lá. Em cada leito. Em cada súplica. Em cada lágrima derramada. Renato sentiu raiva subir. Aquele teatro piedoso, aquela manipulação emocional barata, ele não ia aceitar. Saia. Agora, ordenou, apontando para a porta. Não vou ouvir esse discurso moralista de alguém que não entende nada de medicina. A mulher não se moveu. Eu entendo de dor, doutor, disse ela, com uma tristeza profunda na voz. Entendo de ver alguém que você ama sofrer nas mãos de quem deveria cuidar. Entendo de súplica ignorada. Entendo de injustiça. Renato deu 2 passos em direção a ela, furioso. Chega! Gritou. Eu não tenho tempo para isso. Saia daqui. E então, num gesto de desprezo absoluto, repetiu o que fizera no corredor dias antes. Cuspiu. Desta vez, em direção aos pés dela. Como se quisesse dizer, com aquele ato, que ela, e tudo o que representava, não valia nada. Mas o cuspe não chegou ao chão. Parou no ar. Literalmente suspenso, a meio caminho entre a boca dele e os pés dela. Uma gota cristalina, congelada no tempo, brilhando sob a luz fria do consultório. Renato arregalou os olhos, recuando. Isso não é possível, pensou. Estou tendo um surto. Estou sonhando. Estou. A mulher começou a mudar. A camisola hospitalar surrada foi se transformando, como se tecida por mãos invisíveis. O tecido barato virou seda, depois linho branco, depois um manto azul celeste bordado com estrelas. O suporte de soro velho foi se alongando, ganhando flores, lírios brancos que brotavam sem terra, sem explicação. O rosto marcado por sofrimento não mudou de feição, mas a luz ao redor dele ficou diferente, mais intensa, mais pura. E os olhos, aqueles olhos que antes pareciam apenas cansados, agora ardiam com uma autoridade que não era deste mundo. Renato caiu de joelhos, sem querer, sem conseguir sustentar o próprio peso. As pernas simplesmente cederam. Não, não, isso não é real. Murmurou, a voz tremendo. Maria Santíssima, porque era ela, sem qualquer dúvida possível agora, olhou para ele com uma mistura de compaixão e firmeza. E então, na última cena, viu-se diante de Cristo. Jesus não disse nada. Apenas mostrou uma balança. De um lado, todos os diplomas de Renato, as publicações, os prêmios. Do outro, o coração de Dona Sebastiana ainda batendo teimosamente, desafiando todas as previsões. A balança pendia esmagadoramente para o lado da lavadeira. E Cristo perguntou, com uma tristeza infinita nos olhos: quando você recusou cirurgia àquela mulher, foi a minha própria mãe que você recusou. Ela também era pobre, simples, sem diploma. Você transformou conhecimento em opressão. Que misericórdia espera de mim, se não mostraste misericórdia? Tudo desapareceu. Renato voltou ao consultório, ainda de joelhos, mas agora desabando completamente no chão. Vomitou, não só por enjoo físico, mas porque o corpo não conseguia conter a dor moral. Chorou com uma violência que sacudia todo o corpo, soluços que vinham do fundo da alma. Meu Deus, eu cuspi na mãe de Deus. Eu matei gente, não fisicamente, mas matei. Deixei morrer quando podia ter salvo. Gemia entre soluços. Eu me tornei um monstro de jaleco branco. Maria ajoelhou-se ao lado dele, colocou a mão sobre sua cabeça como mãe que consola filho quebrantado. Mas você pode ser curado, Renato, disse ela, com uma ternura que ele não merecia. Não através de autojustificativa ou de desculpas, mas através de reparação. De usar o que você sabe não para selecionar quem merece viver, mas para salvar todos que puder. Ela tocou o peito dele, e Renato sentiu como se o coração parasse por um instante e fosse reiniciado. Dor física aguda, mas também renascimento de algo que estava morto há anos. Compaixão. Comece com aquela que você sentenciou à morte, continuou Maria, ajudando-o a se levantar. E depois cure o sistema que criou você. Porque salvar Dona Sebastiana não basta. Você precisa impedir que outros médicos se tornem o que você foi. Maria começou a desaparecer, a luz ao redor dela diminuindo, o manto voltando a ser camisola, as flores virando suporte velho. Mas antes de sumir completamente, ela olhou nos olhos dele uma última vez. Lembre-se, cada paciente que você descarta é meu filho crucificado novamente. E cada paciente que você salva por compaixão é ele ressuscitando. Ela desapareceu.
Renato ficou sozinho no consultório, o sol começando a nascer pela janela, iluminando as gotas que ainda flutuavam no ar. Uma por uma, elas caíram ao chão, virando pequenas flores brancas que murcharam e desapareceram em segundos. E Renato soube, com uma clareza devastadora, que sua vida acabará de ser dividida em duas, antes e depois daquela noite. E que se quisesse ter qualquer chance de redenção, precisava começar agora. Renato ficou sentado no chão do consultório por não sabia quanto tempo. Os joelhos doíam, as mãos tremiam, o rosto estava molhado de lágrimas e suor. Ele olhou ao redor como se visse aquele lugar pela primeira vez. Os diplomas na parede pareciam acusá-lo. O jaleco pendurado na cadeira pesava como concreto. Levantou-se com dificuldade, cambaleando até a pia do banheiro. Lavou o rosto várias vezes, a água fria queimando os olhos inchados. Olhou-se no espelho e não reconheceu o homem que via. Ou melhor, reconheceu pela primeira vez. Não era o cirurgião brilhante. Era apenas um homem quebrado que precisava consertar o estrago que fizera. Ele tirou o jaleco branco impecável, deixou-o cair no chão. Vestiu um scrub simples que estava no armário. Pegou o prontuário de Dona Sebastiana, que estava arquivado como cuidados paliativos, e rasgou a página com aquela sentença. Escreveu à mão, com letra tremida, cirurgia de emergência. Ponte de safena tripla. Autorizada pelo Dr. Renato Vieira. Urgente. Saiu do consultório quase correndo. O corredor estava começando a acordar. Alguns enfermeiros chegando para o plantão das 6. Ele passou direto, foi até a sala da coordenação cirúrgica, bateu na porta com urgência. Doutor Renato, disse a coordenadora, surpresa com a aparência dele. O senhor está bem? Preciso de sala. Agora, disse ele, a voz rouca. Ponte tripla. A paciente do leito 23. A coordenadora franziu a testa. Mas, senhor mesmo assinou como paliativo há 2 semanas. Eu errei, cortou ele, e aquelas 2 palavras saíram como confissão. Errei. Ela pode ser salva. E eu vou salvá-la. A coordenadora hesitou, mas algo no olhar dele a fez assentir. Vou ver o que posso fazer. Mas vai precisar de equipe. Eu cuido disso. Só me arruma a sala, pediu ele, e havia uma humildade nova na voz. Renato saiu dali e foi direto para a enfermaria. Quando entrou, Luciana estava ajeitando o lençol da mãe. Ela levantou os olhos, e ao vê-lo, seu corpo inteiro enrijeceu. Ainda lembrava do cuspe. Ainda sentia o desprezo. Renato parou na entrada, sem coragem de se aproximar. Luciana. Começou, e a voz falhou. Eu preciso falar com você. Ela cruzou os braços, defensiva. Se veio confirmar que minha mãe vai morrer, pode ir embora. A gente já sabe. Não, ele deu um passo para frente, as mãos tremendo. Vim pedir perdão. O silêncio que se seguiu foi denso. Luciana piscou, sem entender. Perdão? Renato ajoelhou-se ali mesmo, no meio da enfermaria, na frente de outros pacientes, de outros enfermeiros que começavam a parar para ver. Ele, que sempre exigirá respeito hierárquico, que nunca se curvara diante de ninguém, estava de joelhos. Me perdoe, Luciana, disse ele, a voz quebrando. Me perdoe por ter tratado sua mãe como estatística. Por ter cuspido quando você me pediu ajuda. Por ter esquecido que antes de ser médico, eu sou humano. E falhei. Falhei com você, com sua mãe, com tantos outros. Luciana ficou paralisada. Aquilo não podia ser real. Doutor, o senhor tá? Vou operar sua mãe, interrompeu ele, levantando os olhos para ela. Agora. Hoje. Consegui sala de emergência. Vou fazer ponte tripla. E se der errado, não vai ser porque ela não merecia. Vai ser porque a medicina tem limites. Mas eu vou tentar. Com tudo que eu sei. Com tudo que eu deveria ter usado desde o começo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Luciana. Por que agora? Perguntou ela, a voz tremendo. Por que não há 2 semanas? Renato respirou fundo. Porque há 2 semanas eu era um médico orgulhoso que achava que podia decidir quem merece viver. Hoje eu entendi que não posso. Que não tenho esse direito. Que cada vida vale, independente de idade, de dinheiro, de prognóstico. Ele levantou devagar, encarou Luciana. Sua mãe merece essa cirurgia. Sempre mereceu. E se ela me perdoar, se você me perdoar, eu vou fazer o melhor que sei fazer. Luciana olhou para a mãe, que estava acordada, ouvindo tudo.
Dona Sebastiana, com o pouco de força que tinha, sorriu. Filha, murmurou a senhora. Eu te disse, ele estava doente da alma. Mas até a alma doente pode sarar. Luciana voltou a olhar para Renato. Havia raiva, mágoa, desconfiança. Mas também havia uma fagulha pequena de esperança. Se o senhor está fazendo isso por pena. Não é pena, cortou Renato. É justiça. Justiça que eu deveria ter feito há muito tempo. Luciana enxugou as lágrimas, respirou fundo. Então opera. Salva minha mãe. E depois, a gente conversa sobre perdão. Renato assentiu. Era mais do que ele merecia. Nas horas seguintes, ele reuniu equipe. Mas não ordenou, como costumava fazer. Pediu. Explicou a situação, reconheceu o erro, pediu ajuda. Você me rejeitou 2 vezes, Renato, disse ela, e a voz preenchia todo o espaço, não como grito, mas como verdade que não pode ser ignorada. Primeiro quando recusou cirurgia àquela lavadeira. Porque quando você disse que ela não merecia ser salva, foi a mim que você disse isso. Maria apontou para a gota suspensa, que começou a girar lentamente no ar. E agora, quando cuspiu novamente. Não apenas rejeitando palavras, mas rejeitando a própria possibilidade de estar errado. A gota se multiplicou. 10, 20, 100 gotas idênticas surgiram do nada, todas suspensas, todas girando ao redor de Renato como acusadores silenciosos. Cada gota é uma vida que você descartou por orgulho, continuou Maria, aproximando-se. Cada gota é uma súplica ignorada. Cada gota é uma lágrima derramada por quem você jurou proteger. Renato tentou falar, mas não conseguiu. A garganta estava fechada. Maria ajoelhou-se ao lado dele, ficando na altura dos olhos dele. E Renato viu, nas mãos dela, mãos que seguraram o Cristo bebê, que o alimentaram, que o consolaram, marcas impossíveis. Feridas cirúrgicas mal fechadas, como se ela mesma tivesse sido paciente descartada, operada sem cuidado, costurada sem compaixão. Venha comigo, disse ela, estendendo a mão. Preciso te mostrar o que significa ser julgado indigno de salvação. Renato, ainda de joelhos, quis recusar. Quis gritar que aquilo era alucinação, surto, qualquer coisa. Mas quando Maria tocou sua mão, tudo ao redor desapareceu. O consultório, o hospital, o mundo. E começou a visão que quebraria, para sempre, o coração de pedra do Dr. Renato Vieira. Renato abriu os olhos e estava em outro lugar. Não era o consultório. Não era o hospital. Era um leito. Ele estava deitado num leito hospitalar, coberto por um lençol fino e surrado. Sentia o colchão duro embaixo das costas, o travesseiro achatado, o cheiro de desinfetante barato misturado com suor e medo. E sentia dor. Não era uma dor qualquer. Era a dor de um infarto. A dor que ele conhecia teoricamente, descrita em livros, vista em exames, mas nunca sentida. Agora sentia. O aperto no peito, a falta de ar, a queimação que irradiava pelo braço esquerdo. Cada batida do coração era um esforço, um milagre, uma luta. Tentou levantar a mão, mas estava fraca. Olhou ao redor e reconheceu o lugar. Era a enfermaria do Hospital das Clínicas. Mas ele não estava como médico. Estava como paciente. E não era ele mesmo. Era a Dona Sebastiana. Ele estava vivendo através dela. Socorro! Tentou chamar, mas a voz saiu rouca, quase inaudível. Ninguém veio. O corredor lá fora estava movimentado, passos apressados, vozes gritando códigos de emergência. Mas ninguém vinha para aquele leito esquecido no canto. Então Renato ouviu vozes se aproximando. Reconheceu uma delas. Era dele próprio. Viu-se entrando na enfermaria, jaleco branco impecável, olhar frio, tablet na mão. A residente ao lado tentava acompanhar. Ele, o Renato médico, olhou para o leito onde Renato paciente estava, examinou rapidamente, nem tocou no corpo. Lesão grave, idade avançada, prognóstico desfavorável, ouviu sua própria voz dizer, como se estivesse lendo o boletim meteorológico. Cuidados paliativos. Não vale cirurgia. Renato, no corpo de Dona Sebastiana, quis gritar. Quis dizer eu aguento. Me dá uma chance. Mas as palavras não saíram. Apenas lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto. E então sentiu algo pior que a dor física, a humilhação. A sensação de ser olhado como uma coisa, não como uma pessoa. De ser julgado indigno não por falta de possibilidade, mas por falta de valor.
Como um móvel velho demais para ser consertado, um carro sem peças de reposição. A cena mudou. Agora Renato estava em outro corpo. Um homem de 62 anos, ex-operário. Sentia o peso dos anos de trabalho braçal, as costas cansadas, as mãos calejadas. E sentia o coração falhando por um problema de válvula que, ele sabia, tinha solução. Viu-se novamente como médico, entrando na sala, olhando com desdém. Fumou a vida inteira. Agora quer que eu conserte o estrago? Ouviu sua própria voz dizer. Não vou arriscar equipe nisso. E a dor não era só física. Era vergonha de ser culpado pela própria doença, como se pobreza e ignorância fossem escolhas conscientes. Era ouvir, nas horas finais de vida, que você não merece salvação porque não cuidou melhor de si mesmo, como se tivesse tido escolha, dinheiro, acesso. Renato sentiu o homem morrer. Sentiu a respiração ficar mais curta, o frio subindo pelas pernas, a solidão de saber que a família não chegaria a tempo. E a última coisa que o operário pensou foi: o doutor disse que não valho nada. A cena mudou novamente. Agora Renato era um adolescente de 16 anos. Lucas. Sentia a confusão de um corpo jovem, cheio de vida, mas envenenado por escolhas ruins feitas por desespero, não por maldade. Sentia a miocardite queimando o coração, e sabia, porque Renato médico sabia, que o tratamento era simples e feito a tempo. Mas ouviu novamente sua própria voz: usuário de droga. Vai destruir o próprio corpo de novo. Não vale o investimento. E sentiu o garoto ser descartado. Sentiu as sequelas se instalarem, permanentes, irreversíveis. Sentiu o futuro sendo roubado não pela doença, mas pela recusa de tratamento. E viu o menino, anos depois, com limitações que nunca precisariam ter existido, carregando o peso de ter sido julgado e condenado aos 16 anos. As visões se aceleraram. Renato sentiu na pele cada paciente que recusará, cada idoso descartado, cada pobre ignorado, cada súplica transformada em estatística. 43 vidas, ele viveu todas. Sentiu a dor, a humilhação, o desespero. E, pior que tudo, sentiu a injustiça de saber que a medicina existia, que a cura era possível, mas que alguém decidirá que você não valia o esforço. Então a cena mudou para algo diferente. Renato estava num lugar estranho, atemporal. Via imagens de si mesmo aos 20 anos. Estudante pobre, bolsista na USP. Recordou professores que dedicaram horas extras para ensiná-lo, colegas que dividiram livros caros, pacientes humildes que aceitaram ser examinados por mãos inexperientes porque acreditavam que ele aprenderia e ajudaria outros no futuro. Viu a rede de generosidade que construíra sua carreira. Viu que não chegará ao topo sozinho, por mérito puro, mas sobre os ombros de dezenas de pessoas que o ajudaram quando ele era vulnerável. E viu o momento exato em que esquecera disso tudo. O momento em que o orgulho entrou e apagou a gratidão. Veja o que você se tornou, disse a voz de Maria, suave mas firme, em algum lugar ao redor dele. Você recebeu misericórdia e a transformou em arma. Recebeu ajuda e a transformou em direito. Recebeu compaixão e a transformou em desdém. A última visão foi a mais dolorosa. Renato se viu velho, 75 anos, desenvolvendo insuficiência cardíaca severa. Procurou tratamento, mas encontrou um médico jovem, uma versão futura dele mesmo, que o examinou friamente e disse, com a mesma voz que ele usará tantas vezes: Senhor, o senhor tem idade avançada, comorbidades múltiplas, prognóstico desfavorável. Não vou desperdiçar recursos em casos sem retorno significativo. Renato sentiu o terror de estar do outro lado, de implorar e ser ignorado, de saber que sua vida estava nas mãos de alguém que o julgava indigno, de morrer não porque a medicina não podia salvá-lo, mas porque alguém decidirá que ele não merecia ser salvo. Alguns da equipe estranharam a mudança radical, mas aceitaram. Às 9 da manhã, Dona Sebastiana estava sendo preparada para a cirurgia. Luciana segurou a mão da mãe até o último segundo antes das portas do centro cirúrgico se fecharem. Vai dar certo, mãe. Vai dar certo. Dona Sebastiana sorriu. Já deu certo, filha. Já deu. Dentro do centro cirúrgico, Renato lavou as mãos com cuidado ritual. Vestiu as luvas, posicionou-se na mesa. Olhou para o corpo frágil de Dona Sebastiana, anestesiada, indefesa. E pela primeira vez em anos, rezou. Não uma oração decorada. Apenas palavras sinceras. Deus, Maria Santíssima, me ajuda a fazer isso direito. Não por mim.
Por ela. E por todos que eu deixei morrer porque achei que não valiam a pena. A cirurgia começou. 9 horas. 9 horas de precisão, suor, tensão. As mãos de Renato, que haviam tremido pela manhã, estavam firmes agora. Cada ponto era colocado com cuidado, cada sutura feita com perfeição. A equipe trabalhava em sincronia, e pela primeira vez em muito tempo, o ambiente não era de medo, mas de propósito. Às 6 da tarde, Renato saiu do centro cirúrgico. Exausto, suado, mas com um olhar diferente. Luciana levantou de um pulo da cadeira onde esperava há horas. "E aí?" perguntou, a voz engasgada. Renato tirou a máscara, e um sorriso cansado apareceu. Ponte tripla bem-sucedida. Ela reagiu melhor do que qualquer prognóstico indicava. Vai precisar de recuperação, mas... Ele respirou fundo. Sua mãe vai viver. Luciana desabou em choro. Não conseguiu segurar. Chorou de alívio, de gratidão, de exaustão. E Renato, sem pensar 2 vezes, a abraçou. Não como médico superior consolando o familiar, mas como ser humano abraçando outro ser humano. "Obrigada", sussurrou ela. "Obrigada por ter voltado a ser gente." Renato sentiu as próprias lágrimas voltarem. Obrigado por ter dado mais uma chance para alguém que não merecia. Quando Dona Sebastiana acordou, 2 dias depois, a primeira coisa que fez foi perguntar por ele. Renato entrou no quarto com humildade nova, aproximou-se da cama. "Como está se sentindo, Dona Sebastiana?" A senhora olhou para ele com olhos lúcidos. "Melhor do que o senhor quando chegou aqui quebrado, doutor", disse ela, com um sorriso fraco mas sincero. "A mãe do céu apareceu pro senhor, não foi?" Renato ficou sem palavras. "Como a senhora?" "Porque ela apareceu para mim também, no sonho", respondeu Dona Sebastiana. "Disse que ia consertar o coração de um médico que estava muito doente. E consertou." Renato ajoelhou ao lado da cama, segurou a mão enrugada da senhora. "Me perdoe. Por tudo." Dona Sebastiana apertou a mão dele com a pouca força que tinha. "Já perdoei, filho. Agora o senhor precisa se perdoar. E consertar o que ainda está quebrado lá fora." E Renato soube que a obra de reparação tinha apenas começado. As semanas seguintes foram de transformação silenciosa, mas profunda. Dona Sebastiana se recuperava bem, surpreendendo toda a equipe médica. Aos 74 anos, seu corpo reagia como se tivesse encontrado razão nova para viver. Luciana passava horas ao lado dela, e as duas conversavam baixinho sobre fé, perdão e segundas chances. Renato, por sua vez, mudará completamente sua rotina. Não bastava ter salvado uma vida. Era preciso reparar o sistema. E ele começou pelo mais difícil, pedir perdão. Numa tarde chuvosa, ele foi até a casa da família do Sr. Joaquim, o operário que morrera por recusa de tratamento. Bateu na porta com as mãos tremendo. Uma mulher de uns 50 anos atendeu, olhos fundos, cabelos grisalhos. "Pois não?" disse ela, sem reconhecê-lo. "Meu nome é Renato Vieira. Eu era o médico do seu marido", disse ele, a voz baixa. "Vim pedir perdão. Eu poderia ter salvado ele. E não salvei. Por orgulho. Por achar que ele não valia o investimento." A mulher ficou paralisada. Os olhos se encheram de lágrimas. O senhor é o médico que disse que meu Joaquim fumou a vida toda e agora tinha que aguentar?" Renato baixou a cabeça. "Sim, fui eu. E vim dizer que eu estava errado. Completamente errado. Seu marido merecia tratamento. Merecia dignidade. Merecia que eu usasse tudo o que sei para tentar salvá-lo. E eu não fiz. Não vou te pedir que me perdoe, porque sei que o estrago não tem volta. Mas vim dizer que sei o que fiz. E que vou carregar isso pelo resto da vida." A mulher começou a chorar. Não de raiva, mas de algo mais complicado, alívio misturado com dor. "Meu marido morreu achando que não valia nada", disse ela, entre soluços. "Morreu achando que a culpa era dele por ter fumado, por ter sido pobre, por ter trabalhado em obra a vida inteira sem cuidar da saúde. E o Senhor confirmou isso para ele." Renato engoliu seco, as lágrimas descendo. "Eu sei. E eu sinto muito. De verdade." Eles ficaram ali, em silêncio, por alguns minutos. Então a mulher respirou fundo. "Não sei se consigo te perdoar agora. Mas..." Ela limpou as lágrimas. "Mas o fato de o senhor ter vindo aqui, ter assumido, já é alguma coisa. É mais do que a maioria faria."
Renato assentiu, agradeceu e foi embora. Não esperava perdão. Apenas precisava reconhecer o erro diante de quem sofrerá a consequência. Ele fez isso com várias famílias. Algumas o expulsaram. Outras choraram. Uma o abraçou dizendo que Deus perdoa, então eu também preciso tentar. Cada visita era uma ferida sendo reaberta, mas também um passo necessário para a cura. No hospital, Renato mudou a forma de trabalhar. Começou a aceitar casos que antes recusaria. Pacientes idosos, pobres, com prognósticos difíceis, todos passaram a ter direito à avaliação justa. Ele criou protocolo novo, que chamou de medicina compassiva. Antes de recusar qualquer caso, era preciso apresentar a outro médico, discutir alternativas e garantir que a decisão não era baseada em preconceito social. A mudança causou resistência. Alguns colegas o acusaram de romantizar medicina e ignorar realidade de recursos limitados. Mas outros, especialmente os mais jovens, começaram a apoiá-lo. Residentes que antes tremiam perto dele agora pediam para acompanhar seus plantões, porque ali aprendiam não apenas técnica, mas humanidade. Numa reunião administrativa, Renato foi chamado para explicar o aumento de custos em seu setor. O diretor financeiro apresentou gráficos mostrando gastos em cirurgias de baixo retorno. Doutor Renato, precisamos de justificativa para esses números, disse o diretor, apontando para a tela. Renato levantou, olhou para os números, respirou fundo. Essas cirurgias salvaram 7 vidas, começou ele, com voz calma. 7 pessoas que, pelo critério antigo, seriam descartadas. Uma delas é lavadeira de 74 anos que agora voltou a trabalhar e sustenta netos órfãos. Outra é um senhor de 68 que era o único cuidador da esposa com Alzheimer. Mais uma é uma jovem de 22 anos, mãe solteira, que todos achavam que não ia sobreviver. Ele apontou para os gráficos. Se o senhor quer justificativa em números, eu não tenho. Mas se quer justificativa em vidas humanas que voltaram para suas famílias, para suas comunidades, para seus propósitos, então eu tenho 7. E cada uma delas vale mais do que qualquer economia orçamentária. O diretor ficou sem palavras. Alguns na sala aplaudiram discretamente. Renato também voltou a ensinar, mas de forma diferente. Organizou palestras mensais sobre ética médica além dos protocolos, onde discutia casos reais, sem identificar pacientes e os dilemas morais envolvidos. Jovens médicos vinham de outros hospitais para assistir. Numa dessas palestras, ele contou sua própria história. Não todos os detalhes da aparição, isso lhe guardava como sagrado, mas a essência, como o orgulho cegara, como tratar a pacientes como estatísticas, como uma noite mudará tudo. Eu era o tipo de médico que vocês são ensinados a admirar, disse ele, a voz firme mas humilde. Competente, rápido, objetivo. Mas eu esqueci que pacientes não são casos clínicos. São pessoas. E quando esquecemos disso, viramos técnicos, não curadores. Um estudante levantou a mão. Mas, doutor, e quando realmente não dá para salvar todo mundo? Quando os recursos são insuficientes? Renato respirou fundo. Aí a gente faz escolhas difíceis. Mas baseadas em medicina, não em julgamento moral. Ninguém vale menos por ser pobre, velho, ou ter desperdiçado saúde. Todo mundo merece que a gente tente. E se não der, que seja por limite da ciência, não por limite da nossa compaixão. A sala ficou em silêncio. Depois, aplausos longos. Meses se passaram. Dona Sebastiana recebeu alta e voltou para casa. No dia da saída, ela chamou Renato para uma conversa particular. Doutor, eu quero te dar uma coisa, disse ela, pegando uma imagem pequenina de Nossa Senhora da Saúde. Era da minha mãe. Passou por 3 gerações. Agora é sua. Renato pegou a imagem, emocionado. Dona Sebastiana, guarda no seu consultório, interrompeu ela, com firmeza. E toda vez que for tomar decisão difícil, olha para ela. Lembra que ela está em cada paciente que procura ajuda. E lembra que misericórdia não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe. Renato abraçou a senhora, sentindo que abraçava não apenas uma paciente salva, mas um símbolo de tudo que ele quase destruiu e agora tentava reconstruir. Ele colocou a imagem no consultório, bem na frente da mesa. E sempre que algum caso difícil chegava, olhava para ela e perguntava: o que eu faria se fosse minha mãe? Se fosse a mãe de todos? E a resposta sempre vinha: tenta.
A história da transformação do Dr. Renato Vieira começou a se espalhar. Não por ele evitava holofotes, mas por pacientes salvos, famílias gratas, residentes inspirados. Jornais locais fizeram matérias. Associações médicas o convidaram para falar. Alguns o atacaram, chamando de populista e irresponsável. Mas muitos outros o defenderam. E, pouco a pouco, o hospital inteiro começou a mudar. Outros médicos revisaram suas próprias práticas. Protocolos foram atualizados. Comitês de bioética ganharam poder real para questionar recusas de tratamento baseadas em preconceito social. Renato sabia que não consertaria tudo. Sabia que o sistema era maior do que ele. Mas também sabia que cada vida salva, cada estudante ensinado, cada protocolo mudado era um tijolo na construção de algo melhor. E que tudo isso começara numa madrugada, quando ele cuspira rejeitando a ajuda da Mãe de Deus disfarçada de paciente pobre. E quando ela, em vez de condená-lo, decidirá salvá-lo também. 2 anos depois, o Hospital das Clínicas de Campinas era outro lugar. Não fisicamente, mas na alma. A forma como se olhava para as pessoas tinha mudado. Dona Sebastiana, agora com 76 anos, ia toda sexta-feira ao hospital visitar pacientes internados. Sentava ao lado dos leitos, segurava mãos trêmulas, rezava baixinho. Eu estava desenganada, filha, dizia ela. O médico disse que não valia a pena. Mas Deus mudou o coração dele. E ele me salvou. Então você também vai ser salva. Acredita. E as pessoas acreditavam. Porque ela era prova viva. Luciana continuava enfermeira no mesmo hospital, agora coordenando o projeto de acolhimento humanizado ao lado de Renato. Criaram um protocolo simples. Antes de dizer não dá, perguntar será que tem outro jeito. Renato mudará também na aparência. Cabelo completamente branco, jaleco com manchas de caneta, crachá torto. Parecia mais velho, mas mais leve. Como se um peso invisível tivesse saído dos ombros. Numa manhã, uma residente nervosa bateu na porta do consultório. Doutor Renato, tem um caso difícil. Paciente de 82 anos, diabético, hipertenso. Os outros médicos disseram que não vale a pena operar. Renato olhou para a imagem de Nossa Senhora da Saúde sobre sua mesa. E você? O que acha? Acho que a gente devia tentar. Conheço a história da Dona Sebastiana. Será que esse senhor não merece a mesma chance? Renato sorriu. Marca avaliação completa. Se der para tentar, a gente tenta. Naquela tarde, ele operou o senhor. 7 horas de cirurgia complicada. Mas deu certo. Quando o paciente acordou, pediu para agradecer ao médico. Diz para ele que Deus abençoe. Parece que ainda tem o serviço aqui. À noite, sozinho no consultório, Renato escreveu em seu diário. Cada vida salva agora é também uma forma de pedir perdão pelas que não salvei antes. Não apaga o erro, mas constrói algo novo sobre as ruínas. Talvez seja isso que misericórdia faz. Permite que o futuro seja diferente. Meses depois, Renato deu aula inaugural para calouros de medicina. Subiu ao palco com Dona Sebastiana. Meu nome é Renato Vieira, e esta é Dona Sebastiana, minha professora de medicina, começou ele. Murmúrios no auditório. Uma lavadeira. Professora? Ela me ensinou que gente não é estatística. Que prognóstico desfavorável não significa vida descartável. Que um médico sem compaixão é apenas um técnico bem pago. A sala ficou em silêncio. Quando virem paciente difícil, lembrem dela. Perguntem, e se fosse minha mãe? E se fosse eu? E tentem. Sempre tentem. Porque o dia que pararem de tentar por compaixão, vão virar o que eu era, um monstro de jaleco branco. Aplausos longos. Depois, dezenas de estudantes fizeram fila para apertar a mão de Dona Sebastiana. Naquela noite, Renato olhou as estrelas sobre Campinas e sussurrou. Maria Santíssima, obrigado por ter me salvado também. E em algum lugar invisível, uma mãe sorriu. Porque cada vida salva pelo médico orgulhoso que aprendeu humildade era oração subindo como incenso. Cada paciente descartado por outros que Renato agora aceitava era Cristo ressuscitando novamente. O cuspe que um dia fora desprezo tinha se transformado em lágrima de gratidão que regava jardim novo onde antes só havia orgulho seco. A paz tinha chegado. Não porque o erro fora apagado, mas porque o arrependimento dera frutos. A história do Dr. Renato Vieira circulou por hospitais e faculdades. Muitos perguntavam, isso é real? E a resposta dependia de quem perguntava.
Para quem já sentiu desprezo médico, para quem já foi tratado como estatística, para quem já rezou desesperado numa capela de hospital, a história era verdade profunda demais para ser apenas fato. Dona Sebastiana viveu até os 83 anos. No velório, centenas de pessoas apareceram. Renato tentou discursar, mas não conseguiu terminar. Chorou ali mesmo, sem vergonha. Eram lágrimas de quem fora salvo por quem deveria ter salvado. Luciana tornou-se coordenadora de humanização do hospital. E toda vez que novo médico chegava arrogante, contava a história da própria mãe. O melhor médico desse hospital era também o pior. Até que aprendeu que ninguém tem direito de decidir quem merece viver. Na parede do corredor principal, uma placa singela. Em memória de Sebastiana Maria da Silva, lavadeira, mãe, mestra. Que nos ensinou que todo paciente merece o melhor que podemos dar, porque cada um deles é Cristo disfarçado. Se essa história tocou seu coração, talvez seja porque você também já foi descartado, julgado, diminuído. Ou porque reconhece em si mesmo um pouco do orgulho do Dr. Renato. Todos nós, de alguma forma, decidimos quem merece nossa compaixão. E todos nós precisamos da misericórdia que negamos aos outros. Maria Santíssima aparece nos lugares mais improváveis. Às vezes disfarçada de paciente pobre. Às vezes escondida numa oração de madrugada. E quando aparece, não vem condenar. Vem converter. Transformar cuspe em lágrima, orgulho em humildade, morte em vida. Se você está em hospital agora, esperando o resultado, segurando a mão de alguém querido, acredite, você não está sozinho. Há uma mãe que intercede, que entende, que se coloca entre o desespero e a esperança. Escreva amém se isso fala com você. Compartilhe se alguém precisa acreditar de novo. A medicina cura corpos, mas só o amor cura almas. E uma alma curada pode curar o mundo inteiro, um paciente por vez, uma decisão compassiva por vez, uma oração atendida por vez. Ninguém é descartável aos olhos de Deus. Nenhum erro é grande demais quando há arrependimento verdadeiro. O cuspe pode virar lágrima. O orgulho pode virar serviço. E o médico que escolhia quem merece viver pode aprender que todos merecem, simplesmente por serem humanos, simplesmente por serem amados por Deus. Amém.